fazer o vídeo hoje bem folgado aqui na minha cama. Bom, eu acabei de ler aqui este livro aqui. Como um grupo de desajustados derrubou a presidente. MBL, a origem, de Renan Santos e Kim Kataguiri. É um livro que tem 361 páginas para ler, que no meio tem imagens, tá? Mas é só no meio. Ai, ai. Olha, eu já tinha lido esse livro aqui em 2024, se não me engano, né? Eu tenho ele autografado pelo Kim Kataguiri, pelo Renan Santos, né? Olha que legal o autógrafo deles. Quando eu tinha comprado esse livro, só o Renan tinha autografado ele, né? Eu fui até o Kim, que estava no evento, na Penha, e aí eu pedi um autógrafo dele. Enfim. Vamos falar sobre esse livro aqui. Aí eu já encerro essa fase aqui de ler livros que são relacionados ao impeachment da Dilma. Eu li lá o Petro Ladrões, eu li o livro do Sérgio Moro, Contra o Sistema de Corrupção, a biografia da Dilma, e eu li mais alguma coisa aí, o Tchau Querida, do Cunha, né? E aí vamos fazendo leitura de alguma coisa diferente, para sair um pouco da casinha, né? Bom, tá aqui meu esquema mental, para ajudar vocês a explicar o que eu li no livro, né? Olha, o Renan Santos, ele disse no livro, né, que ele não teria conseguido fazer o MBL se não fosse o apoio do irmão dele, né, que sempre foi um braço direito. E muita gente não sabe disso, antes o Renan Santos tinha inclusive uma banda, né? Ele chegou a se agrupar, né, através da música, primeiramente, né, e tocava em Augustas da vida, como ele mesmo disse no livro, né? E quando ele começou a fazer manifestação, uma curiosidade, ele ficava em universidade, na frente da universidade, fazendo protesto, falando que vai privatizar essas universidades, né? Ele chegou a jogar papel higiênico em cima do consulado de Cuba e zoar na frente da Venezuela. Olha, sabe uma curiosidade? Quando eu fui ver a Amanda Vettorazzo pela primeira vez, que eu fui lá no gabinete dela, eu fui sugerir privatização de universidade. Ela brisou na ideia, porque ela não achava tão lá essas coisas, essa ideia. Eu também já fui propor isso num debate contra o Ricardo Almeida, aquele fundamentalista islâmico lá que tem do MBL. Ele não acha que é uma boa ideia. Meu, esse negócio aqui de privatizar a universidade, o cara já falava lá quando o MBL era um embriãozinho. E esse assunto desapareceu, eles não falam mais disso. Mas, enfim, né? E sobre esse irmão do Renan Santos, né? Cara, eu acho muito curioso esses rumores que ele dá um financiamento oculto pro MBL, mano. Eu só apelido ele de Salsicha, né? Mas enfim, vamos voltar aqui ao assunto do livro. Olha, quando eles foram começar a organizar a manifestação, eles nasceram direito da internet, né? Em grupos de WhatsApp, grupos de Facebook. Por isso o MBL ele entende muito de internet, porque como eles nasceram de lá, eles meio que se especializaram em uma espécie de marketing online. Nossa, tem que pôr essa camiseta para lavar. Em marketing online, coisa parecida, né? E engajamento online, né? O Kim mesmo, ele tinha uma página no Facebook que chamava Liberalismo da Zoeira, né? Isso chamou a atenção do Renan Santos, ele chamou o Kim, ambos tinham aprendido com o Instituto Mises sobre liberalismo, né? E olha, antigamente para você passar um conhecimento para uma pessoa a partir de um desenho, você tinha que fazer uma charge, né? Você tinha que desenhar. Geralmente a charge ia parar em um jornal, né? Uma tirinha de jornal. Depois, quando inventaram o Photoshop, começou a ficar mais fácil fazer meme, né? E aí o meme tenta transmitir uma ideia de uma forma humorística, que nem uma charge. É uma evolução da charge, né? Hoje em dia a gente tem a IA, né? Que também facilita para você fazer esse tipo de coisa. Mas enfim, eles faziam influência a partir de memes, né? Buscaram dar apoio ao Aécio a partir da internet também, né? E quem diria, o Aécio mais tarde foi contra o impeachment, porque ele preferia ver a Dilma sangrar do que tirar ela do poder diretamente. Deve ser por esse tipo de coisa que o pessoal diz que PSDB e PT farinha do mesmo saco, né? E inclusive é por causa desse negócio de dar apoio ao Aécio, que tem muita gente que ficava falando que que o MBL na verdade é tucano. E quem diria, foi o Kim que começou a levantar essa tag menos Marques, mais Misses,
que veio justamente do Instituto Mises, que ele leia, né? E assim, ele morava em Santo André, estudava em São Bernardo, o estúdio deles era em Interlagos, dá para você ver que ele era uma pessoa assim muito movimentada, né? Ele assumia que o Olavo era inteligente, apesar de maluco. Mas continuando, né? E o Rubinho Nunes, ele apareceu para dar apoio, ele já era vereador na época. E eles gostaram muito do apoio do Rubinho Nunes, porque o Rubinho Nunes tinha muito apoio de pastor, principalmente. Daí, se tem apoio de pastor, consequentemente tem dos fiéis. Mas assim, a MBL nunca teve esse negócio de ser teocrata, coisa parecida. O máximo que tem é eles tentando puxar voto de crente hoje em dia, né? Tipo assim, o Renan Santos ele se diz ateu, tem uma tatuagem de Mitra nas costas, e aí o cara já vazou tweet dele, né? Ele falando que prefere deuses gregos do que o cristão, né? E ele mesmo defendendo o aborto, eu também defendo o aborto, mas não pode falar que defende o aborto, né? Porque senão você perde apoio da base conservadora, né? Tem um monte de cristão aí que na verdade é cristão de fachada. Eu não sou cristão. Eu acredito que Jesus existiu, mas eu não acredito que um cara andou sobre a água, eu não acredito que transformou água em vinho. Né? Isso aí para mim é mito. Mas eu acredito que tinha alguém lá que fez uma festa, né? Com seus pronunciamentos, vamos dizer assim. Mas voltando aqui ao assunto, né? Sabe o que era difícil nessas moderações, nessas manifestações? Sempre aparecia gente que era desconecta, né? Lá em 2013, 2014, Black Bloc, acompanhado daquele movimento lá Não Vai Ter Copa, atrapalhava um pouco. Tinha muita gente que queria manifestação violenta e entrava lá no meio. Eu tinha um amigo que foi do MBL muito tempo antes que mim, que dizia que o Holiday no começo estava defendendo manifestação violenta, ele foi dar patada nele, e aí expulsaram ele do grupo de WhatsApp, né? Porque ele que estava questionando muito o Holiday. Mas enfim, o MBL nunca chegou a fazer manifestação violenta, por enquanto, né? Você não duvide que vai começar a ter alguma hora, já que a tendência deles é piorar. E, enfim, tinha muita gente ali que era pró-ditadura, né? Pró-golpe militar, até pró-intervenção dos Estados Unidos no Brasil. E quando eles viam lá a placa de gente defendendo ditadura militar, eles mandavam abaixar na hora, né? Mas esse povo sempre entrava lá. Bolsonarista, tucano começava a entrar lá, né? Quando eles começaram a fazer aquela passeata de São Paulo a Brasília, muitos apoiadores deram abrigo para eles descansarem um pouco, né? Alguns estabelecimentos e até lojas maçom. Tem uma foto bem famosa do Kim com o Renan, que estão com uma camiseta com o símbolo da maçonaria, dizendo assim: maçons pelo impeachment. Cara, eles não são maçons, eles receberam a proposta de entrar na maçonaria, mas eles não aceitaram, né? Eles ficaram com medo quando viram, né? Eles tinham ganhado aquela camiseta de presente. Só porque eles têm uma camiseta com o símbolo maçom, não quer dizer que a pessoa seja maçom, né? Eu tenho essa camiseta aqui porque meu herê e o meu Exu Mirim tem símbolos maçons no corpo, né? Aparentemente é o selo deles. Então é uma fake news que eles são maçons. Não que a maçonaria não tenha apoiado. Cara, se a Dilma cai, Michel Temer assume. O próprio Cunha falou naquele livro lá, o Tchau Querida, que o Temer foi quem mais articulou o impeachment, que ele que estava por trás de tudo. Então, se a Dilma cai, o maçom assume. Todo vice-presidente do Brasil é maçom, pode reparar. Mas, enfim. E, cara, naquela época, pra você ter noção, tinha gente ali que estava protestando contra a Ursal. Aquele negócio não foi o Daciolo que criou. A Ursal foi uma proposta que alguma professora de sei lá onde tinha jogado na internet, e acho que de brincadeira, e aí teve gente que levou a sério. E naquela época tinha gente protestando contra a Ursal, porque levou a sério esse negócio da Ursal. E assim, a mídia na época também não estava levando lá muito a sério. Chamou eles de liberais, com aspas, assim, liberais, né? Radicalização, desmereceu, falou, ó, diminuição no nível de manifestações, na verdade indica que a Dilma está ganhando mais aprovação. Né? Na mídia inventa essas patifarias, né? Ainda assim eles entrevistaram o Kim Kataguiri, né? E aí o G. Williams, quem lembra desse merda aí? Ele foi ex-BBB, que virou deputado, era inimigo declarado do Bolsonaro. Também era inimigo do Kim Kataguiri, esquerdista verídico.
Ele falava que eles queriam um microestado, foi chamou o Kim de tudo quanto é coisa, moleque de 19 anos, sei lá o quê. Mano, graças a Deus esse cara saiu do Brasil, né? Quando o Bolsonaro ganhou, o pessoal achava que ele ia ganhar popularidade, o G. Williams, porque em teoria ele ia ser uma oposição grande. Não, ele fugiu rapidinho, né? Foi supostamente por causa de ameaça, né? Independente se foi, eu não gosto daquele cara, né? Nossa, o que faziam de meme, mano. Quando saiu aquele, lá em 2017, se não me engano, né? Ou 16, aquela história que tem um Capitão América que era da Hydra. Nossa, eu lembro até que fizeram um meme assim, o G. Williams virando Bolsonaro 2018, por causa daquele negócio lá do G. Williams, do Capitão América falando Rael Hydra. Mas enfim. E também tem como Holiday entrou aqui, né? O Holiday, mano, o pessoal bulinou ele no começo. Falou, você quer entrar no MBL? Vira aqui esse café. Aí ele tem um serviço mais difícil, não, hein? Lê esse livro do John Locke, depois que você lê, volta. E ele realmente fez isso, ele tava com entusiasmo pra entrar, né? E assim, o ex-namorado dele, que era esquerdista, tava ameaçando revelar pros outros que ele era gay se ele continuasse no MBL. Aí o Holiday, sendo um gay macho, revelou ao vivo que ele era gay, se não me engano, na TV Tribuna, né? E nem a mãe dele sabia, pra você ter ideia. O Renan, ele até deu risada da cara do Holiday quando contou que ele era gay pra ele. E ele não gostou. Mas enfim, né? E ele, nossa, meu, deu um sacode na mídia, na militância esquerdista, porque era um gay contra a cota racial que era negro e contra a ideologia de gênero, né? Eu vou te falar uma coisa, mano. Esse Holiday, ele é mó falso, mano. Na verdade, ele nem é gay. Ele descobriu que ele é bissexual. Ele descobriu que ele gosta de mulher, né? Eu tenho até um vídeo um pouco velho aqui no canal, que é a teoria do Holiday e do Pavanato. Depois você vê aí pra você saber a história. Mas enfim, mano. Olha, o MBL não que ele surfou na onda do bolsonarismo, que nem alguns dizem. Na verdade, meio que no tempo que o bolsonarismo já estava na metade, já mais ou menos crescido, o MBL ainda estava crescendo ao mesmo tempo, só que menor, né? Porém com mais relevância. O primeiro que foi fazer pedido de impeachment da Dilma foi o Bolsonaro, mas não foi levado a sério. Aí, quem fez esse chacode todo para ter o impeachment dela foi o MBL. Aí eu te pergunto, foi o MBL que surfou no do Bolsonaro ou foi o contrário? Porque de certa forma a, o declínio da Dilma abriu espaço para a direita, né? E o bolsonarismo crescia, porque foi o próprio Kim Kataguiri, com aquelas páginas de zoeira dele na internet, né, que zoavam figuras de esquerda e enalteciam outras, que acabou inspirando páginas bolsonaristas, né? Algumas que caíram depois, tipo o Bolsonaro zoeiro. Então, assim, realmente, esse negócio de fazer meme influencia as pessoas, porque você coloca uma informação rápida na cabeça delas, sem elas terem que precisar ler muito, né? Então, assim, mano, internet é um ambiente muito manipulador. O Facebook é uma arma. Como diria o Sun Tzu, a melhor guerra que você pode vencer é a que você nem teve que lutar, né? Que foi assim o caso dos dois, né? E assim, mano, esse MBL agora, mano, ele só tende a piorar, velho. Curtis e Arves, mano, eles fizeram isso pra chamar a atenção dos nazistas, os pseudo-nazistas que querem apoiar liberal. Qual o sentido disso, nazista apoiar liberal, mano? Fundamentalista islâmico lá dentro. Porra do Ricardo Almeida. 3 casos de corrupção já. Rubinho, Beraldo, o Sandro Filho. Ai, puta que pariu, mano. Político é tudo assim. No começo. No começo parece que é bem intencionado, né? Depois vira uma merda. Foi assim com o PT, foi assim com o Bolsonaro, vai ser assim com eles. Nem tá pronta essa porra de missão aí, já tá uma merda. Mas enfim, né? Bom, para comemorar os 10 anos de impeachment da Dilma, gravei esses 5 vídeos. Essa aqui foi a leitura de hoje. Como um grupo de desajustados derrubou a presidente, MBL a origem. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Forte abraço, fica com Deus.